Queridos, vamos lá para mais um domingo, lendo o livro de Atos, aprendendo sobre o livro de Atos. Nós vamos lá para o capítulo 16, então hoje vamos meditar em alguns versículos. Nós estaremos ali já avançando sobre esse tema e como tem sido bênção esse momento. Sim ou não, meu querido? Nós temos tudo o que precisamos em Cristo. Amém? Amém ou não? Cristo é suficiente para as nossas vidas. Tudo que nós precisamos, nós temos em Cristo. Tudo que nós precisamos, nós temos na palavra do Senhor. Não é necessário ficar inventando moda, ficar inventando coisas. A palavra do Senhor, ela é suficiente para tocar e transformar as nossas vidas através do Espírito de Deus. E nada mais importante do que estudarmos e conhecermos a palavra do Senhor. E é por isso que nós temos investido tempo, domingo após domingo, para aprendermos, conhecermos a palavra do Senhor, sermos edificados por esse texto, sermos edificados pelo Espírito de Deus. Então eu queria compartilhar com vocês, então, o capítulo 16, que vai dizer assim: Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que observassem as decisões tomadas pelos apóstolos presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia após dia aumentavam o número. E percorrendo a região da Frígio-Galata, tendo sido impelidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitina, mas o Espírito de Jesus não os permitiu. Entendo então, contornado Mísia, desceram até Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e nos ajuda. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para ali anunciar o Evangelho. Tendo então, pois, navegado a Troade, seguiram em direitura a Samotracia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia nessa cidade. Permanecemos alguns dias ali. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo lhe dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, chamava, dizendo: Estes homens são servos de Deus, dos Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ela, na mesma hora, saiu. Vendo seus senhores que lhe desfizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. Levando-os aos protetores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Até aqui, meu querido. Pai, nós estamos diante da tua palavra. Fala conosco, Deus. Nos inspire, nos apresenta, Pai, através de teu Espírito, Senhor. A verdade de Cristo, a verdade da cruz e da obra de Cristo, Pai. Nós queremos ser edificados por ti, Deus. Que nessa noite a tua palavra, que é verdade, vida, a tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, que ela venha iluminar os nossos caminhos e o nosso coração, Pai. No nome de Jesus, Deus.
Tu és o único digno de honra e glória neste lugar. Tu és o pastor dessa casa. Fala conosco, somos seus filhos, somos suas ovelhas. Ministra nossos corações, Pai. Que possamos ser edificados, transformados, Pai, a partir da tua mensagem. Assim nós oramos, Pai, no nome de Jesus, Deus. Amém. Você crê nisso? Dê uma salva de palmas a Jesus. Querido, aqui então nós vemos Paulo e Silas, né? Paulo e Silas, então, eles partiram e chegaram nessa cidade, chegaram ali, meu querido, neste lugar. E o primeiro ponto da história que é nos apresentado é a respeito de Timóteo. Você vai conhecer um pouquinho mais de Timóteo nas cartas também que Paulo faz a ele, mas aqui nós vemos então o jovem Timóteo sendo apresentado, entrando então em cena nesse momento no livro de Atos. Ele era um jovem, então a Bíblia não especifica qual era a sua idade. Alguns estudiosos acreditam que ele era um pré-adolescente. Talvez ele estava ali nas casas dos 14, 15 anos, 16, enfim. Não há especificado qual era a sua idade, mas o fato que ele era um jovem e ele tinha um bom testemunho da sua cidade e das cidades vizinhas. É isso que o versículo vai nos apontar ali quando nós vamos lendo esse texto. Então, esse jovem, ele tinha uma boa conduta. Ele era um jovem, então, que dava um bom testemunho a respeito de Cristo, a respeito, então, de uma vida com Cristo. E o primeiro ponto, quando nós lemos essa história, que tem nos fazer parar e refletir é: será que eu e você temos um bom testemunho diante das pessoas que estão à nossa volta? Será que eu e você temos uma boa conduta? Será que quando as pessoas falam de nós, elas falam das coisas boas que nós fazemos, das coisas que edificam que nós fazemos, das coisas que fortalecem a sua fé que nós fazemos ou não? Como nós somos vistos, como nós somos reconhecidos. E não para que você tenha mérito, não para que você se vanglorie. Não é nesse aspecto que a Bíblia está falando de Timóteo, e nem eu estou falando contigo sobre isso. É no aspecto de testemunharmos a Cristo. Lembra, aqui eles estão falando de Cristo, eles estão falando do contexto da expansão do Evangelho, da expansão da obra de Cristo, do reino de Deus. Nós somos chamados a ser testemunhas de Cristo. E se nós somos testemunhas, nós testemunhamos de Cristo. E as pessoas então vão falar do nosso testemunho, daquilo que nós fazemos. A pergunta é: será que o seu vizinho que escuta aquilo que acontece na intimidade da sua casa pode dizer que você é uma pessoa de boa conduta? E aí eu nem vou entrar no mérito de Jesus ou não Jesus, mas eu estou falando de uma coisa simples: boas condutas, que independe se Jesus mora no meu e no seu coração. Mas quando nós falamos do cristão, então essa boa conduta ela precisa ser um nível ainda a mais. Será que as pessoas podem dizer: olha, aquele ali tem uma boa conduta? Como pastor, e quando as pessoas sabem, entendem, conhecem que você é pastor, as pessoas começam a contar histórias. E sabe o que é pior? Elas contam péssimas histórias. Não delas, de cristão que não dá um bom testemunho. Quantas vezes eu já ouvi comerciantes dizendo: ah, você é pastor? Puxa, quem mais deve para mim no meu negócio aqui é os crentes, são os evangélicos, são os que mais devem. Quando você entra para conversar numa empresa, sabe o que muitos empresários dizem? O pior funcionário que eu tenho são os crentes. Chega atrasado, fica matando hora no banheiro, daí fica dando desculpa que está lendo a Bíblia, que não sei o quê, fica enchendo o saco. Essa é a palavra que eles usam. Fica enchendo o saco dos companheiros de colega de trabalho, falando, mas um discurso que não condiz com a prática. É triste ouvir isso, meu querido. Porque essa pessoa não está denegrindo a sua imagem, não está denegrindo a imagem de uma religião, está denegrindo a imagem de Cristo. Está dando um péssimo testemunho a respeito de Cristo. E é por isso que tem muita gente que não quer saber de Cristo. Porque aqueles que deveriam ser a imagem de Cristo
não transmite essa imagem. Nós estamos falando de um jovem que talvez não tinha obrigação nenhuma de dar um bom testemunho. De um jovem que talvez pudesse estar ali aprendendo as coisas da vida, que talvez nem tivesse tanta experiência ou tanto conhecimento assim, mas que mesmo diante de suas limitações tinha um bom testemunho a apresentar. Não só para uma comunidade, porque são ditas 2 cidades conhecendo a respeito daquele jovem. Isso, meu querido, precisa impactar as nossas vidas. Nós precisamos olhar para dentro de nós, fazer uma análise da nossa vida cristã. Será que, de fato, as pessoas têm encontrado Cristo em nós? E eu não estou te dizendo para ser um xarope que acaba com rodas, que entra e sai pregando. Não, 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 não. A pregação mais eficaz é com uma boa conduta, através de um posicionamento firme, através de uma vida de caráter, através de uma vida de bom senso, aonde você fala e faz, aonde aquilo que você declara é o que você vive, aonde bons valores, aonde o caráter de Deus está presente na minha e na sua vida, aonde nós somos semelhantes a Cristo, numa conduta de posicionamento, de caráter, de bom senso. Uma postura que aproxima as pessoas de Cristo e não espalha elas de Cristo. Se for o momento de você pregar, de você falar, você vai saber porque você está sensível à voz do Espírito de Deus. E Ele te colocará as palavras da qual você deve falar. Mas muitas vezes as pessoas estão analisando a nossa conduta, a nossa postura. Como nos portamos diante de um assunto, como nos portamos diante de um momento. Qual é a nossa conduta no momento de felicidade, no momento de tristeza? E aí fica a pergunta: será que eu e você poderíamos ser descritos como Timóteo foi descrito? Será que se, ao falar de nossas vidas, poderiam dizer, e o fulano e a fulana tem um bom testemunho? Ah, meu querido, viver em Cristo é transformação. Viver em Cristo é mudança. Viver em Cristo, ter esse bom testemunho. Não porque você é bom, mas porque Cristo está operando na sua vida. Porque Cristo está agindo em você. Porque Cristo está se movendo na sua vida. E aí você não precisa fazer esforço para que as pessoas vejam. Elas verão sem que você faça esforço nenhum. E o texto também vai nos contar um pouquinho a respeito da história de Timóteo. Timóteo, então, era filho de uma mulher judia e de um pai grego. E o texto vai dizer que Paulo, ao conhecer Timóteo, então, fica ali, conhecendo a Timóteo e chama a Timóteo para caminhar junto com ele. Talvez Paulo tenha pensado, está aqui o jovem que amanhã ou depois vai continuar aquilo que eu estou fazendo. Só que o texto diz que Timóteo precisou ser circuncidado. Passou pela circuncisão, que era um ato dos judeus. Mas aí você leu e você acompanhou os cultos alguns domingos atrás, no qual nós falamos que Paulo e Barnabé se reúnem com os discípulos em Jerusalém, eles têm uma conversa e lá foi decidido que não precisava mais circuncidar. E aí você avança e vê Paulo fazendo isso. E aí você pensa, ué, agora lá atrás dizia que não precisava, agora diz que aqui ele fez. Por quê? E quando nós lemos a Bíblia de uma forma dinâmica, só lendo, nós passamos por esse ponto, entra uma dúvida na nossa cabeça, nós não vamos atrás da informação e ficamos com aquilo guardado dentro de nós. Não procuramos entender. O fato que, quando é apresentado Paulo e Barnabé, eles estavam falando a respeito dos gentios. Aqueles que não eram judeus, aqueles que eram de outras nacionalidades. Nós vemos aqui Timóteo sendo apresentado como um judeu, filho de uma judia. Nesse contexto, meu querido, os judeus não aceitavam que um judeu ou uma judia se casasse com alguém de outra nacionalidade. Era inaceitável isso. Os mais radicais consideravam aquela pessoa morta. E, em alguns casos, eles faziam até um velório, um simbólico que aquela pessoa de fato tinha morrido.
Você consegue entender como era o nível deles, de religiosidade deles? Porque essa era uma instrução de Deus para o seu povo, para que ele não se misturasse. E com essa mistura eles abandonassem a Deus. Mas eles levavam isso tão a fundo. Então a mãe de Timóteo, ela não era considerada uma judia, porque ela tinha casado com um grego. A Bíblia está nos dizendo que o pai de Timóteo era grego. Paulo era um judeu fervoroso, você conhece a história dele, ele era Saulo, perseguidor da igreja. Agora, diante desse cenário, ele sabia que eles entrariam em lugares onde judeus radicais iriam questionar a respeito de Timóteo. Não iriam considerá-lo judeu, então, por consequência, ele não poderia entrar nesses lugares. Paulo, pensando que Timóteo seria seu sucessor, já entendeu que talvez isso seria barreiras para que Timóteo pudesse levar o reino e a mensagem de Deus aos judeus. Então, Paulo, instruído pelo Espírito do Senhor, vai lá e propõe isso para Timóteo. Esse ato era feito quando o menino tinha 8 dias de vida. Não era comum se fazer isso depois, mas ele já era um jovem. Mesmo assim, ele se sujeita a isso, sem a necessidade, mas pensando e entendendo em algo maior do que ele. Para validar, então, sua nacionalidade, ele se deixa ser circuncidado por Paulo. Para valorizar, então, e para ter esse reconhecimento, não para que ele pudesse ostentar disso, mas para que isso não impedisse ele de levar a mensagem de Cristo àqueles que necessitavam. Quem está me entendendo aqui pode dar uma glória a Deus. Meu querido, ele se sujeitou a um ato de dor, a um ato de vulnerabilidade, porque ele ficaria vulnerável nesses dias. Um ato desconfortável, sendo já um jovem, mas já com o entendimento de que não era ele, mas era para Cristo. Já com o entendimento que sua vida então já não tinha mais valor e ele estava disposto a viver para Cristo. Ele teve que abrir mão, talvez, do seu orgulho, da sua vaidade. Ele teve que, talvez, abrir mão do conforto para ficar em dias de resguardo, porque era um processo doloroso, não existia tecnologia como hoje, mas mesmo com toda a tecnologia, quando se mexe no órgão reprodutor masculino, há uma certa sensibilidade. E ele se dispôs a isso. Por quê? Porque ele entendia que a sua vida já não era mais sua, mas sim, ele era alguém disposto a viver por Cristo e para Cristo. E olhando e entendendo essa história, meu querido, nós precisamos também olhar para dentro de nós. Será que eu e você temos deixado coisas? Será que eu e você, meu querido, estamos dispostos a sairmos de uma zona de conforto? Estamos dispostos a deixar o nosso orgulho, a nossa vaidade de lado para viver as coisas que Cristo tem para nossas vidas? Será que a gente tem um entendimento de que já não é por nós, mas sim por Ele que nós precisamos viver? Será que eu e você, meu querido, estamos dispostos a ouvir a instrução de Cristo, darmos passos em direção àquilo que Cristo está nos pedindo? Mesmo que não seja algo que vai trazer benefício a esse momento, mas que possa tratar de coisas vindouras em nossas vidas. Porque muitas vezes, meu querido, Deus trabalha em nós com processos. E esses processos da parte do Senhor não são instantâneos. Algumas vezes sim, algumas vezes não. Há momentos de nossas vidas que Deus está trabalhando em nós hoje. E não para coisas que agora, mas que são coisas que nós viveremos lá na frente. No passar dos anos, talvez no passar dos dias, no passar da nossa vida. E será que nós temos permitido esse trabalhar de Deus em nós? Será que nós temos permitido Deus marcar em nossas vidas nesses momentos? A vida de Timóteo teve uma marca aqui. Ele foi marcado. E eu e você, meu querido, muitas vezes estamos passando por coisas e nós queremos de Deus uma resposta para agora. E talvez Deus não esteja querendo nos dar uma resposta agora. O que Ele está fazendo em nossa vida tem a ver com coisas que ainda virão. Talvez para te deixar um pouquinho mais claro,
Querido, hoje, como pastor, há algum tempo nessa caminhada, eu entendo coisas que Deus permitiu eu passar há, sei lá, 12, 15 anos atrás. Situações aonde eu falava, Deus, para que isso? Por que isso? Das quais hoje eu olho para trás e falo, Deus, obrigado. Aquilo me ensinou, aquilo me transformou, aquilo me faz entender as coisas nos dias de hoje. Aquela marca, aquele processo, aquela situação desconfortável, aquela coisa que eu não entendia, aquilo que eu passei sem talvez muito bem entender, mas só obedeci. Hoje eu compreendo por quê. Hoje talvez faça sentido. E é assim que Deus trabalha em nossas vidas, meu querido. Então, ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, ao invés de se questionar, obedeça e clame a Deus que Ele te mostre qual é o propósito daquilo que Ele está fazendo em sua vida. Qual é o propósito daquilo que Deus está gerando em você? Eu lembro que uma das coisas que foi marcante na minha vida, posso te contar, sim ou não? Para edificar você. Uma vez, meu querido, eu saí junto com, a pessoa que me acompanhava, que cuidava, me ajudava a desenvolver na igreja. Nós fomos até uma igreja da qual o pastor iria pregar, e nós fomos ali para levar o material dele, os livros que ele tinha, as coisas que ele levava, né? Naquela época era CD de pregação, de mensagem, enfim. Nós fomos até a cidade de Ponta Grossa, e a igreja ali, ela estava no seu início. E eu fui lá simplesmente para ajudá-lo, aproveitar, fazer uma viagem e tudo mais, conhecer uma igreja diferente. E o culto acontecendo, as coisas acontecendo, eu fui no banheiro. Quando eu cheguei no banheiro da igreja, o banheiro da igreja estava em reforma. Na verdade, eles estavam fazendo o banheiro da igreja. Era um banheiro bem pequeno, feito de tapume, de madeira. Ainda dava para ver que a obra estava no processo ali. Quando eu entrei naquele banheiro, o Espírito de Deus falou comigo. E ele me disse assim, ei, você tá vendo isso? Eu falei, sim, Deus, lógico, estou percebendo. Há uma obra, precisa ser terminada. E ele me disse, e o dia que for você numa igreja, numa situação dessa? A igreja estava começando, a igreja ali estava passando, por um processo de ser igreja. Eu nem era pastor, meu querido. Eu nem sonhava em ser pastor. Eu sabia que Deus talvez quisesse fazer isso comigo. Naquele dia, naquele banheiro, eu fui marcado por Deus. E eu comecei a chorar dentro do banheiro, dizendo, Deus, eu entendi o que o Senhor está me pedindo. Um dia talvez o Senhor me envie para uma cidade, talvez um dia o Senhor me envie para um lugar aonde eu não vou ter estrutura, aonde vai ser o início de um trabalho, aonde não vai ser fácil, aonde talvez muitos desafios virão, aonde eu não vou saber nem o que fazer, mas eu estou aqui disposto, Deus. Pode me enviar. Naquele momento, meu querido, eu não sabia nem o que eu estava dizendo para Deus. Eu não tinha nem dimensão do que Deus faria na minha vida. Mas Deus estava me marcando diante de uma situação, diante de um momento do qual eu estava no banheiro. Às vezes Deus age em nossas vidas assim, meu querido, com coisas das quais nós não entendemos. E aí, depois de anos, nós vamos começar um trabalho numa cidade que ficava a 250 quilômetros de Curitiba, com um papel, com um número de telefone de um cara que demorou 6 meses para atender o meu telefonema. E quando ele atendeu, eu disse, cara, eu estou indo para a sua cidade, aonde você está? E ele disse, eu estou na Bahia. E não era para a Bahia que eu ia, meu querido. 250 quilômetros não chega nem perto da Bahia. Onde nós íamos saindo cedo de Curitiba e voltávamos na madrugada do outro dia para fazer um culto na praça, para 4 pessoas que iam junto com a gente no carro. Para um dia que nós alugamos uma sala de hotel e estávamos empolgados e convidamos todo mundo da cidade que nós podíamos. E eu disse para o recepcionista do hotel, imagina o cara vendo numa cidade interior do Paraná, meu querido, nós levando uma prancha de surf, nem mar tinha naquela cidade. E eu disse para ele, cara, vão vir muitas pessoas hoje e aqui nessa reunião que nós vamos fazer, se você puder instruir para que elas entrem no salão do hotel, e vai ser muito legal. E ali a gente já tinha algumas pessoas que estavam caminhando conosco. Nesse dia, a filha caiu da escada, bateu a cabeça. A família, que era a igreja, que tinha 4 pessoas na família, tiveram que correr para o hospital. A outra família, que eram 3 pessoas, não sei o que aconteceu, não puderam ir. A outra família não foi. Sabe quem estava no culto? Eu, a pastora e o menino que tocava violão. E esse dia eu me lembrei do banheiro de Ponta Grossa, que não ia ser fácil, que talvez era um momento de construção. E como nós choramos naquele culto.
sendo marcados por Deus. Coisas que aconteceram há anos atrás. Marcas que foram geradas para hoje entender e saber o que Deus está fazendo. Coisas que passamos nesses dias, das quais Deus está nos marcando, que talvez nós não compreendemos agora, mas que daqui a anos ou dias nós vamos entender aquilo que Deus está fazendo em nós. Mas para isso tem que haver disposição de coração nosso. Para isso precisa haver uma entrega diante de Deus, dizendo: ei Deus, já não sou mais eu, mas é o Senhor em mim. Semelhante ao que Timóteo fez. Quando eu era criança, eu não passei por isso. Agora, como um jovem, Deus, se é para que o Senhor seja exaltado, se é para que através da minha vida, vidas possam te conhecer, eis-me aqui, marca a minha vida. Quantos processos, meu querido, talvez você passou, que hoje você olha e fala: era Deus me marcando, para amanhã ou depois eu poder glorificar o nome dele, levar pessoas para mais perto dele, pelo testemunho que eu tenho, por aquilo que eu vivi, por aquilo que eu passei. Quem está aqui e está me entendendo pode dar glória a Deus. Querido, nós precisamos estar dispostos. Quando nós lemos esse texto e vemos a Timóteo, nós precisamos olhar um jovem disposto a viver por Cristo e para Cristo. E a pergunta que tem que bater em nós, no nosso coração é: será que nós temos essa mesma disposição dele? Mas talvez você me diga assim: pastor, a grande questão é que Timóteo era um jovem e eu já não sou mais jovem. Tá bom? E Paulo era um jovem ou não? Paulo e Silas, que aqui estavam presentes, não eram jovens. Eles também estavam dispostos. Paulo saiu de sua terra natal, Tarso, para estar ali naquele lugar. O texto vai dizer que Paulo e Silas, eles queriam ir para um lugar pregar a mensagem do reino de Deus, mas foram impedidos pelo Espírito de Deus a ir àquele lugar. Não é que eles disseram assim: não, Deus, para lá nós não vamos. Eles queriam ir, mas o Espírito Santo disse: para lá vocês não vão. Eu não quero vocês naquele lugar. Então havia disposição. A disposição não tem a ver com idade. A disposição não tem a ver, meu querido, com recursos. A disposição não tem a ver com conhecimento. A disposição não tem a ver, meu querido, com aquilo que você tem. A disposição tem a ver com a entrega e o reconhecimento de que sua vida não é mais sua, mas sim de Cristo. De que você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus Cristo. De que você já estava condenado à morte, mas pelo sangue de Cristo, pela cruz de Cristo, você foi vivificado para uma nova vida que já não é mais sua, mas sim de Cristo em você. Tem alguém aqui que pode dar uma glória a Deus? Sabe, meu querido, a religião nos impõe coisas. A religiosidade nos impõe coisas. Tarefas, sacrifícios, ritos, coisas a serem feitas. O Espírito de Deus nos conduz em liberdade para coisas serem feitas por entrega e não por obrigação. Quando você vive religiosamente, você faz por obrigação ou por troca. Tem um benefício em jogo. Eu vou na igreja porque eu quero ser abençoado. Eu vou ofertar porque eu quero receber em troca de Deus. Eu vou orar porque eu sei que Deus vai ouvir a minha oração e vai me responder. Eu vou fazer isso, eu vou fazer caridade porque isso agrada a Deus e Deus vai olhar para mim de forma diferente. Isso é religiosidade, meu querido. Você faz coisas esperando o benefício daquilo que você está fazendo. Vida cristã de verdade é entrega. Você faz por amor a Deus sem esperar nada em troca. Você faz porque você entendeu quem é Deus em sua vida. Que você já não tinha mais nada. O que vem a partir de agora é lucro e o teu viver é Cristo. Há uma grande diferença nisso, meu querido. Você faz porque você entendeu quem é Cristo. Quando nós íamos para essa cidade, Prudentópolis, depois você procura no mapa do Paraná, nós saímos por volta das 10, 9 horas da manhã daqui. Nós íamos até o Boqueirão, pegávamos o menino que tocava violão e íamos para o norte do Paraná, sentido norte do Paraná. Chegávamos lá ou no meio do caminho, almoçávamos, passávamos a tarde lá, às vezes à noite. Quando era 2, 3 da manhã, todo mundo dormindo no carro e eu voltando na rodovia para chegar em Curitiba e ir pro Boqueirão, deixar o menino e ainda voltar para minha casa. A minha casa do Boqueirão dá 40 minutos.
quase mais 1 hora de viagem. Quando a gente fazia isso, meu querido, muita gente dizia, batia nas nossas costas e dizia assim: cara, Deus vai te honrar. Deus, nossa, vai fazer grandes coisas naquele lugar e tudo mais. Sabe o que as pessoas estavam dizendo? Vocês vão ter benefício do que vocês estão fazendo. Sabe o que havia no nosso coração? O desejo de fazer por fazer, de agradar a Deus, nos fazer, por obedecer a Deus, mas não ter benefício ou privilégio nenhum por isso que estávamos fazendo. Porque nós entendemos o que Deus pediu, mas não por benefício daquilo, por entrega. Deus, eu já não tenho mais nada. Era para eu estar morto. A minha vida é sua. Tudo que eu tenho é teu. Faz de mim o teu querer. Muitas pessoas vivem dessa forma, meu querido, buscando o benefício de Deus, buscando a Deus por aquilo que Ele pode lhe dar, não por quem Ele é na sua vida. E talvez, se é o teu começo com Cristo, é aceitável esse entendimento. Mas 1 hora isso precisa mudar dentro de você. Deus não é o gênio da lâmpada que você vem no culto e dá uma esfregadinha. Deus não é o gênio da lâmpada que você faz uma oferta e dá uma esfregadinha. E ele vai sair e vai atender os teus 3 desejos. Deus não é o gênio da lâmpada que você dá uma oradinha em casa para que ele responda às suas orações. Deus não é o gênio da lâmpada que você lê a Bíblia para ter uma resposta, a caixinha da promessa para ter uma instrução. Não, 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 meu querido. Essa não é a vida de um cristão, essa é a vida de um religioso, talvez de um crente, de um evangélico, mas não de um cristão. Querido, nós não estamos aqui para te fazer crente evangélico, nós estamos aqui como igreja para formar discípulos, cristãos, pessoas que seguem a Cristo de todo o seu coração. Pessoas que não estão preocupadas se alguém vai bater nas costas e dizer bom trabalho. Pessoas que estão preocupadas em agradar o coração de Deus e não quem está à sua volta. Pessoas que estão preocupadas em não em aparecer, mas pessoas que estão dispostas para que Cristo apareça, para que Cristo seja exaltado. Porque essa é a essência do cristianismo. Porque quando você pega o livro de Atos, e nós estamos no capítulo 16 estudando isso, essa era a postura dos homens de Deus. Eles não estavam procurando reconhecimento. Em nenhum momento você vê Paulo e Pedro dizendo: ei, nós somos os caras. Não, não. Cristo, Jesus, é Ele. Por Ele que nós vivemos. Essa é a conduta que eu e você como um cristão precisamos ter, meu querido. Esse é o caminho que nós devemos seguir. O caminho de Cristo, da verdade e da mensagem do reino de Deus, e não do engano da religiosidade. Não do engano de fazer as coisas buscando benefício próprio ou esperando algo em troca, mas de fazermos as coisas porque é Cristo em nós e a nossa vida é dele. Amém, meu querido? E isso, meu querido, vai vir conforme você buscar a Deus. Isso vai vir conforme você for a cada dia permitindo que o Espírito do Senhor te ministre. Isso vai vir a cada dia quando você for passando por esses processos, por essas marcas, e você for entendendo aquilo que Deus está fazendo em você. O grande problema é que as pessoas querem viver em Cristo. As pessoas querem ter uma vida para Cristo. Mas muitas vezes, falando bem a verdade, nós queremos, mas não priorizamos a Cristo. Nós queremos viver para Cristo, mas nós não temos uma atitude coerente com isso. Nós queremos que Cristo entre em nossas vidas, que Ele mude, que Ele transforme. Mas aí, quando somos confrontados pela palavra de Deus, quando somos confrontados pelo Espírito de Deus, nós já não queremos tanto assim mais. Nós já priorizamos os nossos desejos, as nossas vontades, aquilo que acalenta a nossa alma, aquilo que nos traz prazer, aquilo que nos traz benefício, aquilo que nos deixa confortável, aquilo que agrada os nossos gostos. Viver para Cristo, meu querido, é viver para agradar ao coração de Deus e não o seu. Viver para Cristo é glorificar o nome de Deus e não ser reconhecida. Mas o texto continua, e para a gente não se estender, nós vemos então Paulo, ele chega num outro lugar, e ali, versículo 13, vai dizer que eles chegam num outro lugar, e ali eles vão a um lugar de oração, aonde eles estavam ali se reunindo com mulheres. Esse lugar de oração, meu querido, ele normalmente era próximo dos rios. Essas cidades, elas não tinham então uma sinagoga, ou talvez era restrito. E era comum, então, as pessoas irem próximo dos rios ou se encontrarem numa casa, em alguns lugares, para estar orando.
porque mesmo em meio aos judeus, aqueles que seguiam a Cristo não eram muito bem-vindos. Paulo então chega nesse lugar e ele encontra ali mulheres que estavam reunidas orando. No versículo 14, uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que adorava a Deus, estava ouvindo, teve seu coração aberto para que a mensagem de Paulo fosse, fixada em sua vida e ela pudesse ser transformada. Sabe, essa mulher, ela era uma mulher que tinha uma boa condição financeira. Vender púrpura nesse contexto, nesse momento, era algo valioso demais. Era uma espécie de tinta muito difícil de ser conquistada, então ela tinha um preço muito alto. E essa mulher provavelmente era bem-sucedida em que fazia. Essa mulher, então, ela está naquele momento de oração, o texto vai dizer que ela temia a Deus, que ela conhecia a Deus e que ela estava disposta, então, a ser edificada pelo Senhor. Quando Paulo chega, então, ali e começa a falar da mensagem, o Espírito do Senhor começa a tocar o coração dessa mulher. Essa mulher começa a ser edificada pelo aquilo que estava sendo dito. Por tamanha edificação, essa mulher, então, nos próximos versículos, vai dizer que foi batizada. Ela chama Paulo e seus acompanhantes para irem e ficarem em sua casa. Nesse versículo ele está dizendo, e nos convenceu. Na minha tradução ele está dizendo, e nos constrangeu. Independente de convencer ou constrangeu, sabe o que essa mulher fez? Esses homens estavam indo pregar a palavra. E essa mulher, ela estava tão tomada de compaixão e desejo em ouvir a palavra, em conhecer mais a Deus, que ela manifestou um desejo de generosidade em seu coração, um desejo de ser hospitaleira com aqueles homens. E esse é um conceito que o cristão deixou muito tempo para trás, de ser hospitaleiro. Esse é um conceito que a igreja, nos dias de hoje, perdeu. Talvez pela correria do nosso dia a dia, talvez pela falta de confiar nas pessoas, que é difícil confiar em pessoas hoje. Talvez pela era digital, da onde nós não temos mais relacionamento com as pessoas, isso se perdeu. O cristão, meu querido, precisa ser o primeiro a receber as pessoas, ser hospitaleiro com as pessoas, estar disposto a aconchegar essas pessoas, a fazer essas pessoas serem bem recebidas. Ao ponto desse amor e dessa generosidade constranger as pessoas. Ao ponto das pessoas não saberem dizer não. Tamanha é o desejo, o amor envolvido nisso. Quem tá me entendendo aqui pode dar glória a Deus. Não é do tipo assim, cara, vem aqui e tal, um protocolo. Não é disso. Não é um protocolo de boas condutas. Não. É um desejo, uma empatia, uma compaixão que a pessoa fala, cara, não tem como não me sentir amado, não tem como não sentir abraçado, talvez não tem como eu recusar um convite dessa pessoa. Isso é gerado em nós através do Espírito de Deus. Nós precisamos voltar a esse conceito, ter esse conceito em nós. Não como mera formalidade, não, querido, como uma regra, não como algo que precisa ser feito, não, como um desejo verdadeiro de amar ao próximo. E é fácil? Não. Nós somos treinados e ensinados a ser egoístas. Nós somos treinados e ensinados a o que é nosso é só nosso. Eu batalhei por isso, eu conquistei, então que ninguém venha usufruir do que é meu. Mas nada tem a ver com o cristianismo, nada tem a ver com o que a igreja primitiva vivia. Você lembra? E tudo quanto eles tinham, eles compartilhavam entre eles. Quando nós chegamos naquela cidade, meu querido, nós conhecemos um menininho, ele veio numa das reuniões da praça, e aí o pai dele, nós pensamos, cara, talvez o Piá viu o nome da igreja, pensou que era alguma coisa de futebol e veio aqui achando que era isso. E o pai dele veio depois que nós fizemos a reunião na praça, tal, eles vieram até nós e eles falaram assim, vocês são da igreja, tal, a gente falou, e tudo mais. O cara nunca nos tinha visto e ele falou assim, ei, vocês vão fazer o que depois daqui? A gente falou, a gente vai comer alguma coisa e vai embora. Ele nunca tinha visto a gente. Ele falou assim, vamos lá em casa comer uma pizza. Eu olhei pra galera, eu levava um menino menor de idade junto comigo, às vezes. E eu olhei e falei,
vai que esse cara quer nos matar. Vai que esse cara quer fazer alguma coisa com nós. Como nunca vi esse cara na vida, tá me chamando para comer pizza na casa dele, que loucura. Por pela falta de confiar nas pessoas. Esse cara nunca me viu, nem sabe quem eu sou. Como que ele tá me chamando para ir para casa dele? Não, não vou. Mas aquele cara nos constrangeu, porque a gente falou, cara, nós vamos na casa dele. Não vai ser hoje, mas um outro dia nós vamos. Tamanha foi a hospitalidade dele, tamanha foi a generosidade e compaixão que ele teve por nós. O desejo de nos receber, não esperando nada em troca, mas de receber. E aí depois a gente foi conhecendo eles. O irmão dele frequentava a igreja em São Paulo, ele conhecia a igreja. Ele entendia aquele trabalho com jovens, ele era de uma outra igreja. E ele queria aquele trabalho acontecendo naquela cidade, pelo filho dele talvez, pelos amigos do filho dele. Mas ele foi tão hospitaleiro com a gente e nos constrangeu, nos convenceu a um outro dia irmos lá e comermos na casa dele uma pizza. Sabe, meu querido, isso precisa ser prático em nossas vidas. E não para ter nada em troca, mas para demonstrarmos o amor de Cristo para as pessoas que estão ao nosso redor. Quem está me compreendendo aqui pode dar glória a Deus. Isso é uma coisa que nós precisamos orar. Isso é uma coisa que nós precisamos buscar. Puxa, pastor, eu não sou um cara simpático. Eu também não sou. Talvez você me veja pregar, você me veja falar e falar, como assim? Eu não sou um cara carismático. Eu não sou um cara hospitaleiro, assim, meu Deus, não sou. E não estou dizendo que está certo, eu preciso melhorar, eu sou o primeiro a dizer, Deus, muda isso no meu coração. Nós precisamos, meu querido, receber as pessoas em amor, em generosidade, em compaixão. Já evoluí muito do que eu era, já foi pior. Você acha que é ruim hoje? Já foi pior, meu querido. Tá ruim, pastor, ainda? Já foi pior, meu. É um processo, mas nós precisamos buscar isso. Essa mulher constrangeu eles a ficarem na sua casa. Tamanha era a empatia, o amor, a compaixão dela pela vida deles. Será que as pessoas são constrangidas pelo nosso amor, pela nossa compaixão por elas? Ou as pessoas não querem nem ficar perto de nós? As pessoas nem aguentam ficar perto de nós. É um ponto para a gente pensar. Né? Quem aqui já desejou ter uma casa linda e maravilhosa? Ninguém? Levanta a mão quem já desejou ter uma casa linda e maravilhosa. Um sofá branco, bonitão, de couro na sala. Com uma televisão 50, sei lá, hoje, que na minha época, 39 polegadas já era Playboy. 42, então, meu Deus. Tem umas de 70 já, é isso? 80? Você é louco. Quem já desejou isso? Levanta a mão, não é pecado isso. Pra quê? Quem você vai levar na sua casa? Quem você vai receber na sua casa? Pra que Deus vai te dar um sofá novo? Se você não vai chamar nem o irmão pra ir nessa casa, mas o irmão vai comer, vai levar o filho, vai furar o sofá. Mas é pra você ou a sua vida é pra Cristo? O que você tem é só teu, então a tua vida não é de Cristo. Agora, se a sua vida é de Cristo, tudo que você tem é dele. Difícil, né? Mas é algo que a gente precisa pensar, meu querido. Não tô dizendo que você vai chamar qualquer um pra ir na sua casa, não é isso. Mas a gente precisa ter contato, a gente precisa ter convivência, a gente precisa ter relacionamento. E se nós, entre irmãos, dentro da casa do Pai, não fazemos isso, é difícil que as pessoas olhem para nós e falem que há amor em nosso meio. A gente precisa buscar ser hospitaleiro. A gente precisa buscar ter um coração generoso, ter compaixão com o próximo. Qual foi a última vez, meu querido, você chamou alguém para ir na tua casa? Para passar um momento com você, para ter um momento com você, comer algo, jogar uma conversa fora, ter um momento de irmão, de amizade. Não precisa ser nenhum desconhecido, mas talvez até tua família. Para encerrar, meu querido, nós vemos então Paulo, eles saem, vão até um novo lugar, eles chegam numa nova cidade. Versículo 16 vai dizer que eles chegam a uma cidade e ali havia uma jovem possuída por espíritos de adivinhação. Aqui dizendo que predizia o futuro. E ali essa jovem, ela dava grandes lucros. Haviam homens que exploravam essa jovem porque ela era uma adivinha. Então isso trazia lucro para aqueles homens. Não é de hoje que as pessoas querem uma resposta do futuro. Não é de hoje que as pessoas têm um anseio em saber o que vai acontecer. Sabe o que gera isso em nós? É o desejo da eternidade. Isso tem a ver com Deus em nossas vidas. O desejo de conhecer, de estar, saber do amanhã, é algo que Deus gera em nós. E todo mundo tem isso. Alguns vão para Cristo e alguns vão buscar em outras coisas. Essa jovem, então, ela trazia retorno, porque ela adivinhava, porque ela previa o que iria acontecer. Era um espírito que atuava em sua vida para isso.
Cuidado, meu querido. Hoje, nos dias de hoje, há muito profeta dizendo: "Ah, eu sei o teu futuro, eu sei o teu CPF, of the king, the power." Muitos profetas. E às vezes eles acertam umas coisas. Não quer dizer que é Deus. Pode ser um espírito desse que atuava na vida da menina. E por que as pessoas se sujeitam a isso? Porque as pessoas veem isso e procuram e vão, e a igreja está cheia quando esses charlatões aparecem. Porque as pessoas têm o desejo de saber do futuro. As pessoas querem saber como vai ser o amanhã, o que vai acontecer. E essa jovem, ela estava ali então, dia após dia, dizendo: "Ei, o que esses homens falam é verdade, esses homens são homens de Deus." Ela estava falando a respeito de Paulo. Dia após dia, Paulo pregando a mensagem, ela buzinando lá. Exata. O texto diz que Paulo fica indignado. Paulo deve falar: "Cara, não aguento mais, chega, já deu." No começo até foi legal, né? Reforçou o que Deus estava fazendo, mas agora já deu. Ele ora por aquela menina e ela é liberta daquele espírito. Os homens, então, que recebiam o lucro dela, ficam indignados e vão atrás de Paulo, levam Paulo e Silas. Lucas provavelmente está aqui também, porque o contexto já fala de nós. Estava junto dessa situação. Para encerrar, meu querido, que isso que tem nos fazer refletir. O que essa mulher estava falando era verdade ou mentira a respeito de Paulo e Silas? É uma pergunta para você responder. O que ela estava falando a respeito de Paulo era verdade ou mentira? Verdade. Ela estava falando que eles eram instrumentos de Deus e que a mensagem deles levaria à salvação. Mas aquela mulher estava sendo conduzida pelo Espírito de Deus ou por um espírito demoníaco? Um espírito demoníaco. Cuidado, meu querido, com aquilo que você ouve, com aquilo que você acredita ser de Deus, que até tem a aparência de Deus. Como é que é agora? Sabor de Deus, mas não procede de Deus. Cuidado. Cuidado quando você fala assim: "Deus falou comigo." Será que foi Deus que falou com você? Ou foi o desejo do seu coração e ter o respaldo e aí você diz que Deus falou com você? Cuidado. Nossa, mas aquela pessoa é uma bênção. Nossa, aquela pessoa vai na igreja. Nossa, é o pastor. Cuidado. A Bíblia diz que toda profecia deve ser sujeita a Deus, que você deve analisar ela diante de Deus, que você deve passar pelo filtro da palavra de Deus, que você deve passar aquilo pelo filtro do caráter de Deus, do fruto do Espírito Santo, integridade do bom senso de Deus. Quantas pessoas dizendo que é Deus falando, quando na verdade Deus nunca disse aquilo. Cuidado. Pode até parecer e soar bom, pode até parecer e soar correto, mas a fonte daquilo está errada. A fonte daquilo não é legal. Quantos que dizem amar a Cristo, quantos que dizem seguir a Cristo e estão procurando um conselho numa pessoa que não busca e não ora e não lê a palavra? Quantos que dizem que amam a Cristo, desejam a Cristo e têm sua vida moldada, sua vida instruída por músicas, canções, livros, conselhos, palavras que nada tem a ver com Cristo e com a palavra de Deus? Agora com a IA, então, meu querido, quantas pessoas perguntando para a IA o que ela deve fazer, sendo que tem o Espírito Santo para te dizer o que você faz. E aí dizendo: "Ai, foi Cristo que falou comigo." Quantos fazendo provações com Deus, provas tão bestas. Desculpa a palavra, meu querido, mas tem. Deus, se amanhã chover, se amanhã fizer frio, Deus, se amanhã eu tiver que pôr uma blusa para sair de casa, é resposta de Deus, então, que eu devo fazer aquilo. Olha o clima. Lógico que a probabilidade de chuva é gigantesca. Lógico que talvez você vai ter que pôr uma blusa amanhã, tá frio. Nossa, choveu. Nossa, tive que pôr uma blusa. Tá vermelho, pegando fogo, passando calor. Mas ele quer aquela resposta. Ah, mas Deus me disse. Eu fiz um voto com Deus, pastor. Hã? Com o Deus do seu umbigo, do seu ego, da sua vaidade, do seu orgulho. Porque a Bíblia vai dizer: não faça voto de tolo. Não, se aquela pessoa... Ei, meu querido, por que você vai fazer votos condicionais, dos quais são bem prováveis de acontecer, se você pode buscar na fonte, a palavra e no Espírito de Deus uma resposta? Quantos querendo ouvir coisas boas, coisas legais, que parecem ser certas, mas que a fonte é enganada, é duvidosa, ao invés de buscar um conselho,
de alguém que te ama e porque te ama vai te corrigir, vai te repreender. Você talvez já passou pela experiência de alguém vir buscar conselhos com você. Você como um cristão, as pessoas precisavam buscar conselho em você, meu querido. Elas precisam olhar para você e ver alguém confiável, alguém que sabe para onde está indo, alguém que tem confiança não na vida, mas em Cristo. E então elas buscarem conselhos em você. E aí você começa. E aí quando você dá um conselho que não é bem o que ela queria ouvir, o que ela faz? Ela para de procurar você. E aí ela vai procurar outra pessoa que talvez vai dizer o que ela gostaria de ouvir. Só que sabe o que é pior? Porque muitas vezes nós fazemos isso. Vamos buscar em tudo, mas não na fonte correta, que é Deus e o Espírito de Deus, a palavra de Deus. A multidão de conselhos, a sabedoria, Provérbios fala sobre isso. Em quem eu vou buscar conselho? Em alguém que vive em Cristo, em alguém que está caminhando na direção de Cristo. Não naquele cara que é mais perdido, meu querido. Não naquela mulher que já está no 10º casamento. E ainda tem pessoa que vai buscar conselho de casamento com aquela pessoa. E eu não estou falando de quem está lá fora. Muitas pessoas que dizem conhecer a Cristo fazem isso. E aí Deus falou comigo: cuidado, porque nem sempre o que parece certo é correto. O que aquela jovem dizia era muito certo, mas a fonte daquela revelação não era correta. Nós precisamos meditar e pensar nisso, meu querido. Feche seus olhos, curve sua cabeça.